Antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim é um privilégio estar participando do primeiro Convida e eu estou muito feliz. Johnny DeCarli é um ser humano como outro qualquer. Eu sou um professor, um pesquisador e há 20 anos eu estou me dedicando exclusivamente à pesquisa e à difusão do método Reiki. E com muita alegria, no dia de ontem, no dia 7 de outubro de 2014, eu lancei aqui no município de São Paulo o meu 9º livro sobre o método Reiki. No ano de 1982, eu me formei pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro como engenheiro agrônomo e naquela época o universo conspirou para que os 2 empregos que apareceram, que surgiram para mim. Eu vivia no Rio de Janeiro e como engenheiro agrônomo eu não teria como desenvolver as minhas atividades lá. Eu fui convidado para trabalhar no estado do Amazonas. Eu acabei me envolvendo com o Ministério da Agricultura, começando como engenheiro em trabalho de medições de terra. Um técnico que fazia parte da minha equipe, ele sofreu um acidente, sendo picado por uma serpente peçonhenta. E eu consegui capturar a serpente, fiz a classificação dela e detectei ser uma cobra extremamente venenosa. E levei esse meu técnico agrícola para ser socorrido na cidade de Novo Aripuanã. Isso fica no Rio Madeira, entre a cidade de Manicoré e Borba. Chegamos lá, o posto de saúde estava fechado, com cadeado. Me informaram que o médico viria somente no sábado, era uma quarta-feira. Avião para a capital, que é Manaus, só no dia seguinte, na quinta-feira. E pelo que eu havia estudado, o meu técnico ele teria paralisia respiratória em poucas horas. Isso fez com que eu procurasse as autoridades, questionando se as pessoas não tinham acidente, como é que elas faziam, e eu fui levado para uma curandeira, uma xamã que vivia naquele município. O nome dela era Dona Chiquinha, e eu confesso que eu não estava acreditando em nada daquilo, mas como não havia um plano B, não havia uma alternativa de cura, ou eu levava o técnico para a Dona Chiquinha, ou eu ficaria assistindo ele falecer. E ela não me prometeu cura, e ela, utilizando técnicas xamânicas, técnicas indígenas do Amazonas, ela conseguiu curar o meu técnico agrícola. Ele veio a perder a perna entrou em necrose, foi amputada, mas ele não veio a óbito. Isso me gerou um interesse muito grande sobre as técnicas de cura não ortodoxas. E eu comecei a pesquisar muito sobre a fitoterapia, o poder de cura dos vegetais, o que havia naquela floresta, e acabei culminando com um curso na Inglaterra, no Bach Centre, um curso de florais de Bach, isso há muitos anos atrás, e eu comecei a trabalhar como terapeuta holístico no ano de 1991, na cidade de Poços de Caldas, quando eu retornei do Amazonas, a cidade de meu pai. E durante 4 anos da atividade, trabalhando com as fotografias Kirlian, as bioeletrografias e os florais de Bach, eu detectei uma situação de esgotamento. Chegava no final do dia, muitas vezes eu me sentia prostrado, me sentia esgotado. E isso fez com que eu procurasse uma médica que tinha formação kardecista, dirigia um centro espírita, e eu expliquei para ela que eu atendia pessoas, não era um trabalho de um desgaste físico muito grande, mas em determinadas situações, ao final do dia, eu me sentia muito esgotado, muito prostrado, e ela me explicou que as pessoas elas tinham poder de vampirizar energeticamente outras pessoas que não estavam bem, elas acabavam sugando energia, força vital de outras pessoas que estivessem bem, e que eu tinha que aprender a repor a energia que algumas pessoas estavam aurindo da minha energia pessoal. Eu perguntei a ela como que eu faria isso, e ela me recomendou que eu fizesse um curso de Reiki. Isso aconteceu no ano de 1993, eu realizei o primeiro módulo de Reiki há exatos 21 anos, em seguida já fiz o nível 2, e fiquei impressionado com os resultados que eu comecei a alcançar com as minhas próprias mãos, e desde então eu resolvi me afastar das outras técnicas que eu conheci, definitivamente da atividade de engenheiro agrônomo, e me dedico exclusivamente à pesquisa e à difusão do método Reiki. Olha, eu pesquiso o método Reiki há 20 anos e eu ainda não tenho todas as respostas,
e cheguei à conclusão que eu vou fazer a minha transição e não terei todas as respostas, mas tenho certeza de que deixarei a minha contribuição dentro da pesquisa, dentro do caminho. Mas o Reiki é um método que vem do Japão. E no Japão, o termo método vem do grego métodos, caminho seguro. É um caminho seguro, é um método, é uma técnica, como é a acupuntura, como é a homeopatia. E no Japão é muito comum depararmos com o termo do, como judô, karatê-do, kendo, aikido. O termo do no Japão significa caminho. E no Japão, o Reiki é conhecido como um caminho. Eles denominam a técnica como Reiki-do, o caminho da energia do universo. E isso nos remete a uma citação de Albert Einstein, quando ele disse que a religião do futuro seria cósmica, sem os dogmas da teologia. Então nós trabalhamos com energia primordial cósmica, a energia do universo, é um caminho onde trabalhamos com energia, só que dentro desse caminho nós temos uma modificação de consciência, uma elevação de consciência, uma evolução espiritual. E essa técnica faz com que o ser humano se aproxime de Deus. Só que ninguém evolui, ninguém cresce sem saúde. Para os japoneses, o nosso corpo físico é o nosso templo, é o templo da energia. A energia que nos mantém vivos é a nossa força. E o espírito, para eles, governa a energia. Então, é importante que nós tenhamos saúde. E dentro desse método, parte da técnica é voltada ao aspecto terapêutico, como é a acupuntura, como é a homeopatia. Então, nós trabalhamos também com cura natural. E a explicação para como ocorrem essas curas, ela é muito simples. Da mesma forma que um aparelho de telefone celular, um iPad, tem uma bateria que precisa ser carregada, ou uma lanterna tem uma pilha que precisa ser carregada, as energias da terceira dimensão onde nós estamos, elas são energias polarizadas, como um ímã, ele tem o polo norte, o polo sul, uma pilha tem o positivo e o negativo. E essa energia que nos mantém vivos, que faz com que o nosso organismo funcione, o nosso metabolismo, as reações bioquímicas, ela também é uma energia polarizada. E isso é pregado pelos chineses há 5.000 anos. Então a nossa energia, ela tem uma polaridade positiva e negativa, que os chineses denominam de Yang e Yin. E é muito importante para que as pessoas, elas tenham saúde, para que o corpo funcione bem, é muito importante que nós tenhamos 50% de positivo e 50% de negativo. 50% de Yang, 50% de Yin. Quando isso acontece, o nosso corpo, naturalmente, ele começa a produzir hormônios, como, por exemplo, melatonina, que é um hormônio que faz com que a pessoa durma naturalmente com qualidade. E aí muitas pessoas deixam de tomar remédios para dormir, como Lexotan, Valium. O corpo estando equilibrado energeticamente, produzimos hormônios também como serotonina e dopamina, que são hormônios antidepressivos. E aí muitas pessoas que começam a produzir esses hormônios deixam de tomar medicamentos antidepressivos, como o Prozac, por exemplo. E pessoas equilibradas energeticamente, com 50% de cada, também produzem um outro hormônio, que são as endorfinas. E essas pessoas também deixam de tomar remédio para dores, como Neosaldina e Dorflex. E a pessoa equilibrada também, ela começa a produzir em quantidade satisfatória os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são os agentes de defesa sanitária. Isso faz com que o nosso sistema imunológico funcione bem. Agora, o que acontece com o ser humano é que facilmente as pessoas desequilibram a energia. E quando as pessoas ficam com mais positivo do que negativo, mais Yang do que Yin, as pessoas poderão desenvolver comportamentos como impaciência, elas querem tudo para ontem, intolerância, dificuldade de aceitar as pessoas como elas são, agressividade, muitas vezes não física, mas agressividade verbal, são pessoas de difícil relacionamento, hiperatividade, são pessoas que querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, acabam não fazendo nada bem feito,
são pessoas que, em geral, são pessoas muito produtivas, as pessoas com esse desequilíbrio. Só que são pessoas que poderão desenvolver problemas digestivos, problemas de insônia, dores, pressão arterial elevada, enfim, a falta de qualidade de repouso. Isso faz com que essas pessoas possam vir a desenvolver alguns problemas psicossomáticos. Outras pessoas acabam desequilibrando para o outro lado, ficam mais yin do que yang, mais negativo do que positivo. E as pessoas com predominância da energia feminina, da energia yin, essa pessoa acaba não tendo energia, motivação para fazer atividade física. Só de olhar uma esteira numa academia, ela entra em depressão. Subir na esteira, nem pensar. Essa pessoa poderá desenvolver comportamentos como apatia, melancolia, desânimo, tendências depressivas, até tendências suicidas. E essa energia do universo que nós captamos como reikianos, ela é uma energia que ela não tem uma polaridade. Ela é uma energia que, numa metáfora, eu poderia comparar a um coringa de um baralho. É uma energia que se transforma naquela energia que nós estamos deficitários. Então, se nós entramos num quarto que esteja escuro, para tratar da escuridão, nós temos que esquecer a escuridão e jogar luz. A gente trabalha do outro lado. Se está frio, temos que esquecer o frio e jogar calefação. Se estiver calor, a gente esquece do calor e joga refrigeração. Então, uma pessoa que esteja desequilibrada com excesso de energia yang, essa pessoa, para se equilibrar, ela precisa de energia yin. E se ela recebe o reiki se transforma em energia yin e equilibra ela. E ela passa a se tornar uma pessoa equilibrada energeticamente. E aquele comportamento proveniente do desequilíbrio energético, ele desaparece. Algumas pessoas falam, o reiki curou a minha ansiedade. Não, o reiki não curou a ansiedade. A ansiedade existia porque a pessoa era desequilibrada. A partir do momento que a pessoa se equilibrou, aquela ansiedade deixou de existir. Outra pessoa que tinha depressão, muitas vezes a depressão existia porque ela tinha um desequilíbrio energético com predominância da energia feminina. A partir do momento que ela recebe reiki, o reiki vira energia masculina, equilibra, e a depressão ela desaparece porque o desequilíbrio deixou de existir. E as pessoas, o reiki curou a minha depressão. O reiki não cura. O reiki equilibra a energia pessoal da pessoa. E uma vez a pessoa é equilibrada energeticamente, a pessoa naturalmente ela caminha em direção à saúde. Então, de forma equivocada, muitas pessoas denominam o reiki como uma técnica de cura. O reiki não cura. Se uma pessoa com uma lombriga aplicar reiki na lombriga, o reiki não vai matar aquela lombriga. O que mata uma lombriga é vermífugo. Um cachorro com carrapato, se aplicarmos reiki no cachorro, nós não vamos matar o carrapato com a nossa energia. Um cachorro com uma pulga, com pulgas, a gente não vai matar pulgas. O que mata pulgas é inseticida, o que mata carrapato é carrapaticida. O que mata vermes são vermífugos. O reiki não mata. Da mesma forma, o reiki não mata bactérias. O reiki não mata vírus. O reiki não cura. O que o reiki faz é fortalecer o sistema imunológico, porque equilibrou a energia pessoal das pessoas, e aí a pessoa produzindo leucócitos, os glóbulos brancos, entendeu? O sistema imunológico da pessoa é que vai debelar aquela infecção, aquele problema de bactérias, de vírus, aquela infestação que a pessoa poderá vir a ter. Um reikiano, ele funciona como se fosse uma televisão. A televisão que recebe através de uma antena uma programação que vem da Rede Globo ou de uma outra emissora. E não há como o televisor se contaminar com a energia dos telespectadores. Então, nós temos também, nós reikianos, uma antena, que é a glândula pineal. É onde o professor de reiki faz todo o trabalho para tornar o aluno um novo canal de energia. Então, nós trabalhamos nessa glândula, que é uma glândula que tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, de um grãozinho de feijão, e fica localizada na base do crânio, na nuca, ela é calcificada. Se nós abrirmos essa glândula, esse ossinho que todos nós temos, dentro nós encontraremos óxido de silício, que são cristais. É uma glândula ainda um tanto misteriosa para a medicina. Até 30 anos atrás falava-se que ela não tinha nenhuma função específica no nosso corpo, só que todas as pessoas que por um motivo ou outro numa cirurgia perdiam essa glândula vinham a óbito. Então é uma glândula fundamental, tudo que Deus colocou no corpo humano tem uma função.
entendeu? O fato da medicina não saber ainda, na plenitude, todas as funções de determinadas glândulas e órgãos, não quer dizer que não sirva para nada. E o professor de Reiki, ele faz um trabalho nessa glândula do aluno, fazendo com que essa glândula funcione como uma antena, onde nós passamos a captar uma energia do universo que não tem polaridade. É uma energia que desce pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, passando por um tubo, conhecido na Índia como canal Sushumna, ao longo da coluna, e essa energia desce até o coração, que é o chakra cardíaco, que é o chakra do amor incondicional. Nós sabemos que toda energia de cura, 100% das energias de cura, obrigatoriamente são energias de amor. Então a energia, ela desce do universo e ela chegando nesse chakra, funciona como se fosse um liquidificador esse chakra. Ele adensa, ele condensa essa energia até a ressonância. Música tem ritmo, energia tem ressonância. A ressonância da energia cor-de-rosa, que é a energia do amor incondicional. A energia desse chakra desce pelos braços e sai pelas mãos do emissor, do reikiano. Pode sair pela boca, pode sair pelos olhos. As mãos não são os únicos órgãos emissores que os reikianos utilizam, mas principalmente trabalhamos através das mãos. E através das mãos vai sair uma energia proveniente do chakra cardíaco, o chakra de amor do terapeuta. Então, na verdade, nós somos projetores de energia de amor. A mesma energia que uma mãe, que uma avó transfere para um filho, para um neto, quando se machuca e dá um abraço, dá um beijo e realmente passa. Só que isso nós conseguimos fazer indistintamente para todas as pessoas. E essa energia, ela é simplesmente transferida, da mesma forma que uma televisão transfere uma imagem para o telespectador. Entendeu? E a televisão, ela não vai contaminar o telespectador e o telespectador não vai contaminar a imagem. Ocorre uma transferência, entendeu? De uma vibração, como a transferência de uma imagem. Bom, eu tive a oportunidade de ter contato com distintas técnicas. Eu estudei acupuntura, é uma coisa extremamente fascinante, mas extremamente complexa. Eu entendo que para que uma pessoa comece a atuar de forma positiva com a acupuntura, ela precisa investir pelo menos 2, 3 anos da vida dela no estudo e na pesquisa da medicina chinesa da acupuntura. Existem outras técnicas fantásticas, como a terapia floral, por exemplo, que foi uma terapia que foi iniciada na Inglaterra pelo médico Dr. Edward Bach. E eu tive a oportunidade de estudar florais, diferentes módulos, e que culminou com a minha formação de practitioner, de professor. O meu último curso eu investi 7 meses de estudo. É uma coisa que toca muito meu coração também. E conheci tantas outras técnicas, a técnica de Ho'oponopono é uma coisa fantástica. Minha filha Juliana, ela escreveu o primeiro livro de Ho'oponopono no Brasil, e isso me trouxe também muita alegria. É uma técnica já bem mais simples, mas que implica já numa formação de 2, 3 dias. E uma das particularidades que eu encontrei no Reiki é a simplicidade e a praticidade. Porque na acupuntura, você esquece as agulhas em casa, você está numa festa, você não vai poder ajudar o seu amigo. Você está numa viagem, você esqueceu os vidrinhos com as essências, você não vai poder manipular sem os vidrinhos, sem as essências, os florais. E você não tem como esquecer as suas mãos em casa. E a energia do universo está sempre à nossa disposição 24 horas. Hoje é carnaval, a energia não veio trabalhar. A energia 24 horas por dia, 365 dias por ano, ela está à nossa disposição, as nossas mãos estão sempre conosco. E o Reiki é toque. A pessoa iniciada, ela coloca as mãos e a energia começa a fluir. Reiki on. Ela tira as mãos, Reiki off. Acabou o curso. Existem pessoas que conseguem lecionar o Reiki em 5, 10 minutos. Os meus módulos de ensino são 9 horas de aula, que eu tento dar um enfoque um pouco mais científico dentro da física quântica, mostrando depoimentos.
mas existem formações de reiki pela internet que funcionam muito bem. De qualquer forma, a pessoa interessada no reiki, ela obrigatoriamente terá que procurar um professor, porque ela terá que se submeter a um processo iniciático, que é uma sintonização como uma televisão, que você troca de canal. Isso não tem nada a ver com uma religião. O fato de você trocar do Rede Globo para o SBT, ou num rádio você mudar a sintonia de um rádio. Então, a pessoa tem que se submeter a uma sintonização, uma mudança de sintonia, onde o professor de reiki coloca esse novo aluno nessa frequência. Mas isso acontece num ritual que demanda 15 minutos, como se fosse um batismo, a instalação de uma antena numa nova televisão. Não basta você ter uma televisão moderna, a Rede Globo está mandando um sinal digital ou uma outra emissora, e você não tem uma antena para você captar essa programação. Então, nós precisamos obrigatoriamente submeter a pessoa a um processo iniciático. Isso demanda 15 minutos. Depois, o novo aluno, ele pode, como autodidata, que eu acredito que você é um autodidata, você lendo os livros e pesquisando pela internet, a pessoa tem como evoluir e crescer no reiki. Agora, existem escolas onde os professores investiram mais tempo, entendeu? E mais tempo em leitura, em congressos, em pesquisa, e a gente percebe que esses professores, eles têm mais argumentos para colocar o reiki no meio acadêmico, no meio científico. Isso é uma coisa importante, porque hoje nós temos o primeiro título de doutor em ciências emitido pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, pela Faculdade de Medicina. Temos 3 títulos de Master of Science emitidos pela USP aqui em São Paulo, um pela Faculdade de Medicina Veterinária, outro pela Faculdade de Enfermagem e outro pela Faculdade de Ciências Biológicas. Então o reiki entrou no meio acadêmico, o reiki entrou no meio científico, o reiki entrou nos hospitais, e é muito importante que os professores, eles tenham uma boa formação, que eles possam dar um pouco mais de base para esses profissionais que estão trilhando nesse meio científico e acadêmico. Mas isso não quer dizer que um mestre de reiki que seja uma pessoa de pouco estudo, que não tenha uma profissão específica, que essa pessoa não possa se tornar um professor de reiki, mas ela ficaria restrita a um determinado segmento da sociedade. Mas o perfil do reiki é a simplicidade. Em 15 minutos, cria-se um reikiano. E uma formação sólida de um reikiano de nível 1, que é o primeiro estágio do reiki, no máximo 9 horas de aula, a pessoa já começa a utilizar a energia com sucesso. E, na verdade, as coisas de Deus, elas são simples. O homem é que complica tudo. No meu estudo de engenharia, me ensinaram trigonometria, seno, cosseno, tangente, e até hoje eu estou tentando utilizar essas coisas todas, e você vê a simplicidade das coisas que Buda pregou, que Jesus pregou, que o descobridor do reiki pregou, com a simplicidade. São coisas que estão aí há 2000 anos. Os ensinamentos de Jesus, há 2000 anos, a cada ano que passa, estão mais na moda. As coisas de Deus, elas não mudam, e elas têm o perfil de serem simples. E o reiki é uma energia que vem da fonte, vem de Deus, e tem essa particularidade que é a simplicidade. Em um único dia, qualquer um de vocês poderá se tornar um reikiano de sucesso. Existem hoje praticamente 52 livros publicados sobre o método reiki em português. Muitos em Portugal, muitos no Brasil. Alguns livros foram publicados a primeira edição, não foram para a segunda edição. É uma coisa muito assim, da editora, uma coisa muito comercial. Se o livro não atinge uma vendagem, eles não publicam a segunda edição. Mas eu tenho esse perfil de todos os livros publicados em português, eu compro e coloco no nosso acervo. E nesse acervo de 52 livros, 9 dos livros foram publicados por mim, sendo que 7 foram traduzidos para o espanhol, estão em Madrid, na Espanha, uma editora madrilenha, e 7 deles numa editora de Lisboa, que é um outro português, eles reescrevem o livro. Eles dizem que nós escrevemos em brasileiro e eles escrevem em português, e é verdade. Eles não utilizam muito o gerúndio, e eu adoro o gerúndio. Eu estou fazendo o reiki, eles usam estou a fazer o reiki.
Enfim, os livros, são 14 livros na Europa, 9 livros no Brasil, e eu sigo escrevendo. Eu estou avançando lentamente, porque não é um livro muito simples, esse meu novo projeto, que é o Reiki à luz da ciência, que é um enfoque muito voltado à física quântica. São as explicações científicas para todos os fenômenos que a gente depara quando ocorre uma cura com o Reiki. O envio do Reiki à distância, por exemplo. Como que o Reiki pode curar, a energia pode curar alguém à distância. Então nós fomos evocar o paradoxo EPR de Albert Einstein, de P de Podolsky e R de Nathan Rose, que foram os 3 cientistas da física quântica que conseguiram provar que é possível interferir à distância. E hoje a gente faz isso com muita facilidade, um WhatsApp, entendeu? O telefone sem fio, mas a gente está falando de 50, 60 anos atrás. Então, esse livro ele vem coroando o Reiki num enfoque mais científico. E por isso que eu digo que eu avanço lentamente, porque eu dependo de alguns alunos, amigos, outros professores, pesquisadores, e que eu estou assim, consultando e praticamente escrevendo esse livro em conjunto com um grupo de pesquisadores da área da física quântica. O Reiki é um método que nasceu no Japão, originalmente japonês. E conforme nós falamos, dentro desse método, nós trabalhamos com uma energia. Na verdade, Reiki, o nome do método é Usui Reiki Ryoho. Trabalhamos com a energia Reiki. E o método foi apelidado no Ocidente de Reiki, mas no Japão ele é conhecido como o caminho da energia universal, Reiki-do, ou Usui, que é o nome do descobridor, Reiki Ryoho. E uma das particularidades do método, uma das vantagens desse método, é que o Reiki é uma terapia complementar. O que é uma terapia complementar? Nós podemos usar o Reiki isoladamente, a pessoa se trata somente com o Reiki, e como trabalhamos com uma energia de amor, e o amor não choca com nada, nós podemos complementar a medicina, a pessoa se trata com a medicina mais o Reiki, a psicologia mais o Reiki, a acupuntura mais o Reiki, tá? Os florais de Bai mais o Reiki, a cromoterapia. O Reiki ele não choca com nada. E o Reiki, como não choca com nada, ele foi encantando os terapeutas, o segmento das terapias naturais e holísticas. Então as pessoas que gostavam e que trilhavam o caminho do xamanismo, casaram o Reiki com o xamanismo e denominaram Reiki xamânico. E assim a coisa foi crescendo. E hoje, se nós entrarmos na internet e fizermos uma busca, a gente encontra mais de 300 variações e vertentes do Reiki. Isso são profissionais de diferentes áreas que trouxeram o Reiki para suas áreas também efetivas, técnicas eficazes, porque se essas técnicas não fossem boas, elas não estariam aí há tantos anos sendo oferecidas. E hoje o leigo ele fica um pouco perdido com tantas variantes, mas na verdade quando a pessoa entra numa variante nela, ela vai encontrar o Reiki, mais uma outra técnica fantástica do profissional que trouxe o método Reiki para o seu caminho. O caminho do Reikiano é um caminho muito pessoal, é o Reiki-do, é o caminho da energia. E cada reikiano, ele traça o seu próprio caminho. Então, na verdade, não existe um reikiano como outro reikiano, como um professor de matemática ou um professor de português. Eles passam a deter aquela técnica e chega uma hora que eles dominam aquela técnica e são dois professores de matemática extremamente competentes e que fazem o mesmo trabalho. Isso não existe no Reiki. Não existe um reikiano exatamente como outro reikiano. E cada um acaba adaptando. E existem pessoas que têm crenças diferentes, religiões diferentes. Aí já surge Reiki vinculado a algumas religiões, como o Reiki dos orixás, o Reiki dos angelical e por aí vai. Mas o que nós não podemos esquecer é que o Reiki tem raízes. E essas raízes estão no Japão, em Kyoto, e que é muito importante para o pesquisador ele apontar a sua bússola para o Japão.
não esquecer das raízes e da origem, onde tudo começou. As pessoas às vezes se assustam um pouco com o meu nome, Johnny, né? Na verdade, nós brasileiros, os portugueses quando chegaram aqui haviam os índios, nós somos todos imigrantes. E eu sou neto de imigrantes ingleses. A minha mãe, ela não nasceu na Inglaterra, mas ela usa o passaporte britânico. Meu avô era britânico, eu carrego o nome dele. E algumas pessoas primeiro pensam que eu sou estrangeiro e que não vão conseguir falar comigo porque eu não falo português. Depois, o fato de eu ter escrito esses livros, e que foram um sucesso, já caminho para mais de 700 mil livros vendidos, as pessoas pensam que eu sou uma pessoa de difícil acesso, e eu não sou. Eu respondi o e-mail de vocês, as pessoas podem me encontrar pelo Facebook. Eu estava até no Orkut, é que acabaram com o Orkut, eu fui o último a sair do Orkut. Eu fiquei vagando no Orkut, procurando alguém para ser meu amigo, e durante os anos que o Orkut vigorou, nós tínhamos uma comunidade com mais de 17 mil reikianos. Recentemente eu entrei no Facebook, abrimos um grupo de reikianos. Esse grupo, agora no mês de outubro de 2014, ele já vai para 10 mil reikianos. E diariamente eu estou no grupo pessoalmente, tirando dúvidas, interagindo com as pessoas. Lamentavelmente, nós temos uma limitação de 5 mil amigos, né, e eu, pelo fato de ser escritor e ser conhecido, em pouco tempo eu atingi esse número, eu não tenho como adicionar novos amigos, mas o grupo ele é ilimitado e eu estou ali no grupo. E nós temos também a nossa página, né, a nossa homepage, a nossa página, que é o reikitradicional.com, onde tem o nosso e-mail de contato. E nós temos a sede da nossa escola, que foi inaugurada há exatos 20 anos atrás, no estado do Rio de Janeiro, em Copacabana, na rua Siqueira Campos. E de 6 anos para cá, nós sentimos a necessidade de termos um braço do Instituto, uma filial aqui no estado de São Paulo, e desde o ano de 2009, nós inauguramos aqui na Alameda Santos, entre a Rua Augusta e a Doc Lobo, estamos a 50 metros do metrô da Consolação da Avenida Paulista, nós temos a nossa filial. E oferecemos seminários semanais, e eu sou realmente uma pessoa de fácil acesso. Eu já passo de 11 mil alunos, e não é difícil aos terapeutas, aos reikianos, encontrarem os meus alunos, porque 11 mil pessoas é muita gente, e qualquer um dos meus alunos pode dar esse depoimento, que é muito fácil falar comigo, é muito fácil chegar ao Instituto e fazer um curso comigo. Não é difícil nós depararmos com profissionais da área médica, médicos e psicólogos, que eles não são equilibrados. São pessoas que não são equilibradas, tentando equilibrar outras pessoas. Isso no meio terapêutico é muito comum. Eu conheci excelentes profissionais da área de acupuntura, da área de florais de Bach, da área de fisioterapia, da área de cromoterapia, profissionais extremamente competentes, mas essas pessoas, elas não tinham o equilíbrio necessário para exercer a atividade de terapeutas. E uma das coisas que me fascinou no Reiki é que o Reiki, boa parte do Reiki, é a vertente filosófica. No Reiki prega-se que nós não podemos equilibrar as pessoas se nós não formos equilibrados, que ninguém pode dar aquilo que não tem. Como é que você vai fazer uma pessoa feliz se você não é feliz? Como é que você quer equilibrar alguém se você não é equilibrado? Jesus disse isso, quando ele disse que um cego não pode guiar outro cego, que ambos cairão no barranco. E é o que a gente mais vê por aí. Pessoas desequilibradas, querendo equilibrar pessoas desequilibradas, e os dois acabam entrando em depressão e tendo problemas mais sérios. Então, uma das grandes vantagens e benefícios do método Reiki é que esse método, além de ser extremamente simples, ele permite o autotratamento e a autoaplicação. Ele permite que o terapeuta, ele aplique energia nele mesmo. E a recomendação é que antes de nós procurarmos ajudar as pessoas, que a gente procure ajudar a si mesmo. E isso
não é egoísmo. Isso eu costumo dizer que é autoestima, é amor próprio. Jesus disse isso, amar ao próximo como a si mesmo. Então você tem que começar com você. Se você não começa com você, como é que você vai querer ajudar os outros? Uma lâmpada, uma vela apagada, ela não pode acender outra vela. Então você tem que se preocupar em acender a sua vela e mantê-la acesa, para que você possa acender outras velas. E o fenômeno é mais ou menos o mesmo, sem diminuir a vida útil da sua vela. Isso é o reiki, mas nós temos que começar conosco, através da autoaplicação e do autotratamento. E isso é uma realidade que a gente não encontra na acupuntura. Como que um acupuntor pode introduzir uma agulha na sua coluna? Como que um massoterapeuta pode fazer massagem nas suas costas? Enfim, como que um cirurgião pode operar o próprio coração? Como que um dentista pode fazer um canal em si próprio? Como que um psicólogo pode chegar num espelho e perguntar o que é que está pegando? O próprio Albert Einstein disse que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Em geral, o terapeuta ele tem problemas, o psicólogo tem, mas ele não enxerga. Foi o que o Einstein quis dizer. Então é muito importante que antes que a pessoa queira tratar outras pessoas, que ela comece com si própria. Isso a gente ensina logo no primeiro módulo do Reiki. O primeiro módulo é muito voltado à saúde da pessoa, à felicidade pessoal da pessoa, a pessoa se preparar para um trabalho mais intenso nos módulos subsequentes. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que me escutaram com paciência. Eu quero agradecer a coordenação do Convida, do primeiro Convida, e eu faço votos que vocês que estão participando, com todas essas palestras e profissionais maravilhosos que foram convidados, que isso possa somar na vida pessoal de cada um de vocês, fazendo cada um de vocês seres humanos melhores, para que a gente possa, de alguma forma, sair melhor desse congresso e podendo encontrar caminhos para ajudar esse planeta a se tornar um planeta mais justo, com melhor distribuição de renda e com maior justiça social.